Pode começar. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, meu companheiro de bancada, o Leleu, e como convidado do nosso podcast de hoje, nós temos a honra, nós temos o prazer e a satisfação de recebermos o Dr. Herbert de Castro, que vai conversar conosco sobre um tema muito importante e muito interessante, que é a questão da Previdência Social. Nós poderemos também entrar em outros temas, que o programa tem 1 hora de duração, e nós vamos também abordar, se necessário for. Boa noite, Leleu. Boa noite, Marcos. Boa noite, Herbert. Estamos aqui na nossa segunda edição do podcast, Sem Meias Palavras, para tratar de um tema bem interessante em que o senhor, nessa noite, vai dividir conosco esta banca para apresentar seus conhecimentos com relação à reforma da Previdência Social, as regras existentes, logo após a promulgação desta lei no Congresso. Enfim, vai ser bem interessante aqui a nossa discussão. Eu já começaria cumprimentando, portanto, o nosso brilhante advogado, o doutor Herbert de Castro. Boa noite. Boa noite, meus amigos, né? Boa noite, o Marcos, o Leleu, aqui a bancada toda, os nossos amigos aqui que estão aí na assessoria aí, técnica, né? E a satisfação estar aqui, a alegria estar aqui participando, né? A gente trazer um pouco do nosso conhecimento aí para um assunto que está tão em pauta hoje em dia. Realmente tem gerado polêmica, né? Muita gente tem dúvidas, muita gente nem tem noção, na verdade, das reformas, das mudanças. Aliás, nem tem noção da própria previdência, da própria vida, que é uma coisa tão séria, né? A gente muitas vezes cuida de tanto assunto e não se preocupa com a nossa própria seguridade, né? Nosso próprio futuro, né? A seguridade nada mais é do que o futuro da gente, né? É o nosso futuro. Doutor, me diga uma coisa, essa questão da nova Previdência Social, se é que podemos assim chamar, para não colocar a reforma, ela trouxe algum prejuízo para o trabalhador brasileiro ou o senhor acha que ela melhorou em relação ao que nós tínhamos no passado? Em partes, eu acredito que houve uma melhora. Assim, a minha visão crítica, no geral, a gente pode pensar numa pequena melhora, em sentido de questão de... A gente sabe que a nossa previdência, ela é diferente de muitos outros países. Ela não é uma previdência privada, ou seja, se você chega num país envolvido, a previdência ela é custeada por você mesmo. Então, a nossa previdência, não. A nossa previdência, quando você paga a sua previdência, você não está pagando a sua previdência. Você está pagando a previdência de todos. Né? Se você colocar uma matemática aí, eu vou pagar R$133 de INSS, por exemplo. Esses R$133 não vai custear 1.212. É uma matemática que é até simples de a gente entender. Então, sempre vai existir um déficit aí na questão da previdência, que tem que ser custeada através de outras formas. Tem que ter outras formas de arrecadação para sustentar a previdência. E a previdência, ela vinha já numa situação muito difícil. Né? Ela vinha tendo dificuldade de se autossustentar. Né? Então, a reforma, ela teve, digamos assim, uma melhoria nesse ponto, que é tentar frear, diminuir aí esse déficit aí de arrecadação, mas, em compensação, para o trabalhador comum, algumas coisas realmente pioraram e outras melhoraram. Né? A gente não pode dizer que ela foi de todo ruim, nem pode dizer que foi de toda boa. Digamos que ela foi necessária. Né? Ela foi necessária para a época que a gente está vivendo. Então, pelo que o senhor coloca, deixa parecer que daqui a 30 ou 40 anos nós vamos ter que fazer uma nova reforma. Eu acho que muito antes disso. Bem antes disso. Eu diria que muito em breve até a Previdência vai ter que se reformar. Ela não se sustenta. A Previdência, por ela ser uma espécie mista, ou seja, ela é custeada por você e por verbas públicas. Né? Ela é mista. Ela não é uma situação, por exemplo, de capitalização, como se queria aplicar no início da reforma. Então, assim, ela não vai, talvez, se sustentar por muito tempo. A gente sabe que a idade do trabalhador, a tendência é aumentar. Né? Os dados do IBGE, eles mostram que nós estamos ficando cada vez mais velhos. Né? A idade está subindo, apesar disso não quer dizer qualidade de vida. Tem isso também. Né? Então, assim, vai ficar um pouco, talvez, insustentável daqui a pouco tempo, se a idade do trabalhador continuar aumentando. Né? Se a gente tiver uma expectativa de vida maior daqui a 5, 10 anos, a Previdência vai ter que ser reformada daqui a 5, 10 anos.
Uma tendência é que o Brasil possa ter, num curto espaço de tempo, o título de o país com o maior número de pessoas idosas? Da América Latina é bem provável. Eu acho que hoje, da América Latina, o Brasil já é o país que tem mais idoso. Da América Latina, hoje, eu acho que sem dúvida é o país que tem mais idoso. Você vê que países como o Japão, a Holanda, o Canadá, eles estão sofrendo com a Previdência lá. Eles estão sofrendo para arcar com a Previdência porque hoje o trabalhador está diminuindo. Tem menos trabalhadores do que pessoas aposentadas. E a arrecadação também está sofrendo nesse ponto, né? Você não está tendo o custeio da quantidade de pessoas idosas que existem. Então a gente tem que ter uma fórmula que é difícil, é complicado num país onde não existe um Brasil. Existem Brasis aqui, existem N Brasil. Você chega no Nordeste é um Brasil. Você chega no Sul é outro Brasil. Você chega no Norte é outro Brasil. São realidades diferentes. Existe um complicador que as pessoas não entendem. Por exemplo, você se aposenta com 2,5 salários, por exemplo. Mas ao passar do tempo, não acompanha. Vai diminuindo. Há uma regra que vai diminuindo. Por quê, doutor? Por que isso acontece? Porque os índices que aplicam na questão do aumento do salário do benefício são índices completamente diferentes dos índices de inflação, né? Por exemplo, a inflação ela vai corroendo ano a ano a aposentadoria de alguém. A aposentadoria não acompanha isso. Ela não acompanha nem a questão do aumento do salário mínimo e nem acompanha a inflação. Ela vai ficando para trás. Então, quem se aposenta muito cedo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa hoje que se aposenta com 60 anos de idade, 3 salários mínimos, ela vai ficar com um salário e pouquinho ali aos 70 anos de idade. Porque isso vai corroendo, né? E aonde mais ela precisa, ela vai ter uma diminuição. Quer dizer, basicamente o salário mínimo ele vai crescendo mais do que o próprio reajuste que o governo dá para o aposentado. Então ele vai terminar por aí ganhando o próprio salário mínimo. Mesmo ele tendo se aposentado com mais do que o salário mínimo. É por isso que eu digo que o Brasil vai ser o país dos iguais, né? Todo mundo ganhando salário mínimo. Essa é a realidade, né? Hoje você vê que com a reforma, para você ter um benefício 100% do que você paga, né? Digamos, você paga em cima de 6 salários mínimos, 5 salários mínimos. Para você se aposentar com isso, você tem que trabalhar 40 anos. Então você vai trabalhar 40 anos ininterruptos, sem interrupção. Dificilmente um trabalhador consegue manter uma coisa dessa, né? Ele sempre vai mesclar contribuições pequenas, contribuições grandes. Você entra no emprego, ganha 5 salários, depois sai, paga como autônomo um salário mínimo, volta, arruma um emprego de R$2.000, sai, arruma um de 10 mil e assim vai mesclando, né? Quando você vai se aposentar, aposenta com 2 salários. E uma realidade que é bem diferente do que você tinha, né? Mas essa mudança, porque na situação anterior, antes da reforma, se eu não estou enganado, o INSS fazia a contabilidade para a sua aposentadoria dos últimos 6 meses de contribuição. Agora muda isso. A vida toda. Isso melhora a situação do trabalhador ou não tem melhora com isso? Isso piora bastante a vida do trabalhador, porque se você pensar na Previdência há anos atrás, você pegava os últimos 3 anos de contribuição, fazia uma média ali e se aposentava com um salário muito bom, né? Então você entrava num emprego assim de R$10.000, R$8.000, os últimos 3 anos fazia aquela média aritmética e se aposentava dignamente. Hoje não. Hoje é bem complicado. Você vai fazer uma média praticamente de toda a sua vida contributiva, de 94 para cá, e aí vai aplicar em cima disso ainda outra porcentagem mês a mês pela quantidade de anos que você trabalhou. Então isso derruba muito o valor da aposentadoria, né? Tanto as aposentadorias por invalidez, as aposentadorias por idade, as aposentadorias por tempo de contribuição, isso derruba demais. Então assim, você vai ver que hoje em dia as pessoas estão deixando, elas não querem mais se aposentar. Elas não querem mais. Eu já coloquei várias perguntas aqui, eu estou sentindo que Leleu está muito preocupado, porque não aposentou-se ainda, né, Leleu? Qual é a sua pergunta? Essa questão é bem
complexa, até porque os próprios especialistas que discutem essa reforma da Previdência, eles têm dificuldade do ponto de vista até político de argumentar e convencer a maioria das pessoas a entender esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, eu perguntaria aqui a Dr. Herbert, de uma maneira bem, vamos dizer assim, uma síntese do que a gente vem acompanhando e que, em termos de promulgação desta lei, efetivamente as coisas estão acontecendo. O que Dr. Herbert, em linhas gerais, considera como o ponto mais relevante de toda essa discussão da Previdência Social? A questão que eu vejo mais relevante hoje é que eu acho que a Previdência, assim, eu tenho 18 anos de experiência, né, com Previdência Social. E assim, a coisa que eu acho talvez mais relevante era que a Previdência, quando eu vi o projeto da Previdência, da reforma, todo aquele projeto inicial, que queria que o amparo social fosse R$400, né? E hoje você vê que o Bolsa Família é R$400. Já foi, inclusive, aumentado, né? Mas na época da reforma da Previdência, queria-se que o benefício fosse R$400. Então, assim, o que eu acho que quando se faz uma reforma da Previdência é que não deveria se fazer uma reforma unitária. É bem difícil isso que eu vou falar aqui, mas você não pode aplicar uma Previdência, e eu sei que isso é impossível, vamos falar aqui no campo da utopia. Você não pode aplicar uma situação de Previdência para o Nordeste diferente, igualmente ao Sul e ao Norte, né? É difícil, porque o Brasil ele é heterogêneo. As regras de Previdência, elas são difíceis de se aplicar igualmente nas regiões brasileiras. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui fácil. O que é um agricultor em regime de economia familiar? Né? A Previdência fala nisso, agricultor em regime de economia familiar. O que é um agricultor em regime de economia familiar? Para a gente aqui do Nordeste, um agricultor em regime de economia familiar é aquele cara que trabalha ali para o consumo, né, junto com a sua família, não tem outra fonte de renda, o companheiro não tem outra fonte de renda, e ela não só vive praticamente ali numa situação muito simples mesmo. Eu lhe pergunto, existe essa realidade no Sul? Não tem. No Sul não existe agricultor em regime de economia familiar. E aí como fica, eu me pergunto, como é que ficam as aposentadorias dos agricultores do Sul, do Mato Grosso do Sul? É muito complicado. Lá você tem trabalhador rural. Agricultor não tem. Então, assim, é complicado você querer aplicar uma regra de previdência para o Brasil, né? Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando se questionou a questão da renda per capita para os benefícios LOAS, que é aquele benefício que não tem 13º, dado para pessoas em situação de miserabilidade e incapacidade. Quando se questionou essa questão aí, quis modificar, o que é que se colocou? Olha, você só tem direito se na sua casa houver no máximo 1/4 de salário mínimo por pessoa. Aí eu lhe pergunto, é justo essa regra ser aplicada igualmente no nosso interior aqui, a uma pessoa, por exemplo, que mora num subúrbio de uma grande capital? Não tem como. Como é que uma pessoa numa grande capital consegue sobreviver com 4 salários mínimos? Aliás, aqui, como é que uma pessoa sobrevive com isso? Agora, imagine alguém que mora numa capital, que precisa pegar ônibus, que precisa... A gente não precisa falar os gastos que tem aqui, né? Então, assim, é difícil, é complicado, porque a regra ela é unitária para o Brasil todo. E o Brasil não é homogêneo, ele é heterogêneo. Ele não existe uma unidade de cultura. São culturas, são economias diferentes. A economia do Nordeste é diferente da economia do Sul, né? Mas a regra da Previdência é igual. Não faz muito sentido. Doutor Herbert, já que o senhor coloca com muita precisão essa situação de extrema dificuldade do aposentado, vamos dizer assim, localizado na capital, sim, de sobreviver, mantendo uma regularidade nos pagamentos das obrigações, das despesas e dos compromissos, sim, do dia a dia, eu até aproveito aqui o nosso colega de banca, jornalista Marco Antônio, para que ele possa, na qualidade já de aposentado,
dizer mais ou menos a sua experiência nesses dias atuais, como é que ele vem se mantendo assim, procurando cumprir com todos os compromissos e ter uma vida digna com sua família. É muito interessante, já que Marcos, a gente conhece, é um jornalista, um profissional na área da comunicação que dedicou toda a sua vida a esse trabalho. Então seria interessante, dentro dessa temática, Marcos, você interagir com o Dr. Herbert, já que ele colocou que na capital existe essa dificuldade para que a pessoa lá sobreviva com 4 salário mínimo, né? Vamos dizer assim. Então eu perguntaria, aqui no interior, como seria a situação vivida por um aposentado com esse valor? A dificuldade não é diferente de quem mora na capital, não. Porque veja bem, no meu caso, eu tinha tempo de serviço, mas não tinha idade. Eu me aposentei aos 58 anos. Estou com 68, então eu estou aí com 10 anos aposentado. Mas o meu salário, eu perdi 30% na época. Porque naquela época você não tinha a idade para se aposentar, você perdia 30%. Então eu achava que estava fazendo uma grande vantagem. Não, a 30% eu vou recuperar lá na frente. E aí eu me aposentei, perdendo 30%. Quer dizer, na época o teto, se não me falha a memória, era de... 5 mil e pouco, acho. Não. Era 3.800 e alguma coisa, né? Então eu perdi logo 30% aí. Eu digo, não, lá na frente eu vou ter... Essa reforma eu vou ter tempo. E o salário não acompanhou e foi diminuindo. Então você tem a mesma dificuldade que tem na capital. De manter com dignidade o seu dia a dia com sua família. Aí eu entro agora requerendo do INSS para ir buscar aquilo que eu perdi. Né? Peguei todos os documentos, entreguei, o advogado foi lá, deu entrada, passou uns 2 meses tentando, o INSS simplesmente negou. Porque agora eu ia buscar para ficar com o teto, que é de 6 mil e mais alguma coisa. Não lembro bem qual é que estava o teto, mas é por aí. É mais de 6 mil reais. Entendeu? Porque hoje, para que você possa viver neste país, com todos os problemas que nós temos, seja Marco Antônio jornalista, seja doutor Herbert advogado, seja você que é professor e foi vereador, hoje para a gente sobreviver, o mínimo que deveria ser o salário mínimo, o nome já está dizendo, era R$ 6.500. O salário mínimo. Imagine uma aposentadoria com um salário mínimo que custa R$ 1.200. Como dizia minha avó, você tem que fazer o chamado charuto em boca de bêbado. Tá entendendo? O charuto em boca de bêbado, ele não fica quieto. Então é isso que você tem que fazer. Então todos aqueles que se aposentam e que têm um estado de saúde que permita que ele vá trabalhar, ele vai à busca do mercado de trabalho, como é o meu caso. Como é o caso de tantos outros companheiros jornalistas ou não. Porque sobreviver neste país com aposentadoria só se for político, que ganha muito bem. Só aproveitando aqui e me dirigirei realmente ao seu conhecimento do ponto de vista jurídico, que eu acredito que seja bom o direito dele com relação a esse pedido ao INSS dessa questão retroativa que ele, durante, eu acho, 10 anos, perdeu 30%. Né? Eu perguntaria, doutor Herbert, o senhor tem como, hoje, não só no caso de Marcos, mas de outras pessoas em situações iguais, esse direito considerado, vamos dizer aqui, bom, tratar diretamente com o INSS e tudo isso ser revisto e ele voltar a ter esses 30%? Veja bem, hoje é difícil conseguir isso. Por quê? A reforma da Previdência, ela trouxe uma questão que é a impossibilidade da desaposentação. O que é que quer dizer isso? Antigamente, você trabalhava muitos anos, se aposentava cedo, e era possível você, após a aposentadoria, voltar a contribuir. Normal, você voltaria, adquirir um novo emprego, continuaria contribuindo, e após alguns anos você desaposentava
né? Ou seja, você cancelava a sua aposentadoria, entrava com pedido administrativo, cancelava a sua aposentadoria e o quê? Pegava esse tempo posterior, introduziria e fazia uma reforma nesse valor do benefício. Hoje isso não é mais possível. Não há mais o Instituto da Desaposentação na Previdência Social. Não tem mais essa possibilidade. O que é que resta para o Marcos aí? Ele refazer o cálculo da RMI. O que é cálculo da RMI? É aquele cálculo do valor do benefício, que você pega todo o período. É comum o INSS errar esse cálculo. É comum eles errarem. A gente que tem uma especialização nisso, a gente refaz esse cálculo. Mas aí, doutor Herbert, tem uma faca de 2 gumes. Pode ser que seja bom e pode ser que dê errado. Possa ser que diminua mais do que eu já ganho. Exatamente. Né? Aí é onde há o erro infelizmente, alguns colegas advogados, eles ingressam com as ações sem fazer o cálculo antes. E aí você fica na mão do que a justiça disser. Se a justiça disser, olha, o valor é menor, então você vai inclusive ter uma diminuição no valor da aposentadoria. Tem muitas pessoas que entram na justiça para aumentar e acabam diminuindo. Né? Infelizmente é verdade. Então, assim, é complicado ele conseguir isso? É complicado. Porque ele vai ter que entrar pela revisão geral aí. Agora, fazendo aqui um adendo a essa questão que a gente falou da capital, né? Só voltando aqui a um pouquinho a esse assunto, qual é a minha dificuldade que eu vejo? Qual é a dificuldade que eu vejo das pessoas da capital? Eu atendi essa semana a 20 quilômetros de Natal, numa comunidade lá. E eu percebi que as pessoas que moram nas capitais, eu atendo também em Natal, elas têm uma dificuldade muito maior de conseguir aposentadoria. É estranho a gente falar isso, mas é a verdade. Por quê? A pessoa da capital, ela tem mais dificuldade, eu não sei porquê, aí eu teria que conversar com sociólogos para explicar essa questão. Eles têm mais dificuldades de ter acesso a exames para se aposentar por invalidez. Eles têm mais dificuldades com as empresas, muitas empresas não repassam o INSS delas. Então é comum, eu vejo nas capitais, eu atendo um cliente lá, eu trabalhei 25 anos na empresa e quando eu puxo o extrato do INSS, não está constando a contribuição. Eu vejo mais isso nas capitais do que aqui no interior. Aqui me parece o pessoal ser bem mais correto nesse ponto. Então, assim, o que eu vejo de dificuldade, de diferença, são essas questões. Além de que o aposentado lá, você pega uma pessoa aposentada que mora numa grande capital, todas as distâncias são maiores, né? Apesar de ter mais facilidade, mais acesso, mas as distâncias são maiores. Tem mais dificuldade assim nesse ponto. Né? É o que eu percebi. O senhor deu uma colocada aí numa coisa interessante, na questão do trabalhador. E aí tem uma pergunta aqui do ouvinte que ela diz o seguinte: eu posso ser demitida do meu trabalho eu estando já bem perto de me aposentar? Assim, você pode ser demitido, na verdade, pode ser demitido por N motivos. Né? A questão é o que o empregador vai arcar com isso. Né? A gente pode ser demitido. Tem pessoas que demitem até na impossibilidade de demitir, mas vai ter que arcar muitas vezes com as consequências. A questão de ser demitido perto da aposentadoria, eu não vejo muito problema. A questão é que não vai prejudicar tanto ela em termos de aposentadoria. Porque se falta pouco tempo para ela aposentar, ela vai complementar de alguma forma. Né? Não há tanto problema com isso. A questão da demissão tem outros problemas, é a questão de gravidez, né? Mas perto de se aposentar, não vai gerar tanto prejuízo. Né? O prejuízo maior, na verdade, é a demissão bem antes, não perto de se aposentar. Então, não há tanto problema. Doutor Herbert, eu perguntaria ao senhor, já que o senhor colocou aí com muita propriedade, que no caso de Marcos é quase que impossível revisar isso aí, né? De modo que eu gostaria de saber, veja bem, tem situações como, por exemplo, o trabalhador rural. O trabalhador rural é aquele que exerce a sua função na zona rural, trabalhando no sítio, tá entendendo? Tendo as suas atividades permanentemente. Só que ele vai para a cidade, migra para a cidade, e pelo fato dele não ter capacidade de sobreviver na cidade, ele procura o Sebrae
estabelece uma relação com este órgão para que ele venha a ter uma atividade para sustentar a sua família. E durante um determinado período, a orientação do SEBRAE técnica, por sinal válida, possibilita esse cidadão a ter o seu bem-estar, a garantia da sua sobrevivência, certo? Mas o que me deixa agora até indignado é que, diante disso, ele foi negado 2 vezes o direito de aposentadoria, porque a situação dele perante a empresa e o órgão está em aberto. Eu gostaria de saber ao senhor, para que isso eu possa ter elementos, e aí compartilhar com muitas pessoas que estão vivendo esse drama. Não é só uma pessoa, não. É muita gente. É muita Mas gente. nesse período em que ele estava no campo, ele chegou a contribuir, não? Ele contribuía de modo em que essa contribuição me parece que não servia. Não servia. Tá entendendo? Então ele chegou a uma idade hoje que trouxe para ele muitos problemas de saúde. É uma pessoa de 63 anos, tá entendendo? E que foi por 2 vezes negado o direito de aposentadoria, se ele teve como e tem como comprovar a existência das suas atividades na zona rural e mais ainda a atividade comercial na sua cidade. Você está entendendo, Marco? É algo que às vezes você fica imaginando, meu Deus, por que punir a rigor um cidadão com 63 anos, se poderia muito bem esses técnicos da Previdência encontrar um meio e dizer, bom, esse cidadão tem a garantia por lei, ele merece, é justo e merecido a aposentadoria dele. E não só é um caso, Marco. Eu estou impressionado no entorno de Caicó, a quantidade de gente com essa situação. Então, Dr. Eti vai ter, no campo da Previdência Social, eu acredito, condições de até prestar os seus serviços profissionais nesses casos, para que pessoas possam sair desse drama, porque muitos deles estão adoecendo. E não é alarde, não. Eu conheço pelo menos 2 que já chegaram para mim e me disseram, eu estou prestes a dar fim à minha própria vida. Eu já escutei muito isso. Então, é importante ouvir a sua fala nesse sentido. Eu já escutei muito isso. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu queria muito que, de certa forma, isso que eu falasse agora, pudesse chegar em todas as cidades do Seridó. Porque isso vai ajudar muita gente, o que eu vou falar aqui, o que eu vou revelar aqui. Eu atendo hoje em mais ou menos, eu acho que umas 15 cidades. Por aí. De forma contínua. Né? Praticamente todo dia eu viajo. E o que eu mais vejo de problemas de aposentadoria é que as pessoas, elas não sabem migrar o tipo de contribuição delas. Então, o que é que acontece? O camarada é agricultor, trabalhou a vida toda na agricultura. Isso eu vejo em todas as cidades do Seridó. Todas. E aí ele vai para a cidade. Ele é proibido de morar na cidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou colocar aqui um exemplo para você. Digamos que o cara mora no centro de Natal. No bairro, dentro de Natal. E ele tem a casa dele, um terreno onde ele planta. Onde ele coloca milho, feijão. Opa, a cadeira deu uma descidinha aqui. Milho, feijão, batata. Ele trabalha dentro de Natal. Esse camarada, ele vai deixar de ser agricultor por isso? Porque ele mora dentro de uma cidade grande? O que é que define um agricultor? É o lugar que ele mora? E se você... Olha a atividade que ele desenvolve. Se você mora no sítio, você mora na agricultura, você tem uma produção de leite, de queijo, de couro, você é agricultor? Não. Você não é agricultor. Você é um produtor. Você é um comerciante. O fato de você estar na zona rural não lhe transforma também em agricultor. O fato de você estar na cidade não lhe tira a condição de agricultor. Não é o lugar que você mora que define o que você é. É o que você faz.
Então, o que é que acontece com muitas pessoas? Elas trabalham na agricultura e vão fazer um bico. Eu vou ser mototáxi, eu vou cortar cabelo, eu vou me virar com outra coisa, né? Eu lhe pergunto, se ele faz um bico, ele deixa de ser agricultor? Não. Ele não deixa. A não ser que essa outra atividade seja maior do que a atividade de agricultura. Aí ele teria que mudar a contribuição dela para uma contribuição urbana. Ele teria que pagar como autônomo. Mas se a atividade principal dele é a agricultura, ele pode se aposentar como agricultor. Isso aí que o Leleu falou, o que é que acontece? Possivelmente ele não deram baixa em alguma empresa que ele abriu. Quando você falou aí do Sebrae, possivelmente ele abriu alguma firma e não deram baixa na firma. Né? Então, para a Previdência, é como se ainda tivesse havendo uma movimentação. É como se ele ainda tivesse sendo digamos assim, um comerciante. Então, aquele período rural dele é excluído. Então, eu fico esse alerta aqui para as pessoas terem muito cuidado com isso. Se elas migram os tipos de atividade, elas têm que dar baixa de onde eles saíram e abrir a inscrição em outro lugar. Ah, você saiu da agricultura, amigo, foi ser mototáxi, abre a sua inscriçãozinha como mototáxi, pague seu INSS, se essa atividade for a principal, né? Mas as pessoas não fazem isso. Elas saem da agricultura, vão fazer um serviço de mototáxi, disso, daquilo outro, e continuam pagando o sindicato. Aí é onde mora o erro. Por quê? Porque você mudou a sua atividade. Se você mudou a sua atividade, mas eu ainda moro no sítio. Mas voltando aqui do que a gente falou aqui, não é onde você mora que lhe classifica. Tem uma situação com relação ao debate que nós estamos tendo aqui, ou esclarecimento, as pessoas que estão ouvindo, com relação à Previdência Social, que eu sou muito questionado, principalmente lá na Rádio 106, onde eu trabalho. Todos os dias eu sou questionado com esse problema de Previdência Social. E aí me pediram para fazer uma colocação que é a seguinte. Doutor, é verdade que o INSS não transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa for ainda jovem? Não é uma regra, mas é uma verdade. Isso não está escrito em canto nenhum, né? Mas é uma verdade. Você, até mesmo na justiça, você vai ver dificuldade nisso. Até em ações judiciais, você vai ter uma certa... como é que eu não posso dizer preconceito, mas a palavra bem não é essa que eu quero usar. Mas uma visão deturpada sobre esse assunto. Porque é como se o jovem não pudesse adoecer. A justiça, muitas vezes, nas sentenças que a gente entra com ação judicial, eles colocam lá: não se podem confundir doença com incapacidade. A gente sabe que não é a mesma coisa. Quem é que não sabe que doença e incapacidade são coisas diferentes? Todo mundo sabe, né? A gente não está confundindo doença. Quando a gente entra com ação na justiça, ninguém confunde doença com incapacidade. Uma pessoa pode ter, por exemplo, HIV e ela não ser capaz, ela só ser doente. Ela pode ter uma hérnia de disco e não sentir nada. Um rapaz desse pode ter uma hérnia de disco e não sentir nada. Uma pessoa de 80 anos pode ter hérnia de disco e também não sentir nada. E não se confunde isso. Mas eles olham a aparência, isso é uma verdade, eles olham a aparência da pessoa. Quando você vai para uma perícia, não tenha dúvidas que a sua aparência vai pesar demais na hora da avaliação. A coisa que eu achei mais interessante foi quando a minha mulher foi submeter a perícia. Ela tem 5 hérnias de disco, ela tem fibromialgia e ela tem problema na visão. Já perdeu uma parte do olho direito, 40%, e do olho esquerdo, 60%. E aí ela entrou com o pedido de aposentadoria dela por invalidez. A médica perita colocou o seguinte: paciente, boa aparência, as unhas muito bem feitas, lá francesinha. Aí eu pergunto pra ela, eu digo: doutora, o laudo que a senhora deu aí, como é que tá o resultado? Ela disse: quando chegar em Caicó, você procura o INSS que eles lhe dão. Eu chego em Caicó, Leleu, quando eu pego o laudo que eu olho, eu quase tenho um infarto. A raiva que eu tive foi tão grande que eu voltei, bati na porta e disse: doutora, a senhora está na profissão errada.
Ela disse, por quê? Eu digo, não é pra senhora ser perita do INSS, não. Bote um salão de beleza que talvez seja a sua melhor profissão. Cara, não existe um laudo desse, meu amigo. Quer dizer que minha mulher tinha que ir toda maltrapilha. Ah, e um detalhe, ela jogou um papel no chão Pra pessoa apanhar. e pediu para que minha mulher apanhasse o papel. Também se ela não pudesse apanhar um papel, Tá ruim, né? ela já tinha morrido. Não é? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu a aposentadoria dela. Agora, doutor, um detalhe aí, pois não. Antes de você continuar, não atrapalhando aí, mas é pertinente, eu vou associar aqui nesse seu comentário, da questão da aparência, e isso me incomoda até hoje. É as pessoas com hanseníase. O preconceito é tão grande, Marcos, que essas pessoas são punidas somente em saberem lá que elas estão com hanseníase. Tá entendendo? É algo que deixa a gente até revoltado. Isso é uma discriminação. Uma discriminação. Então eu perguntaria, já que Marcos colocou aí muito bem, que essa perita não deveria estar lá, e sim Botar o salão de beleza. um salão de beleza, né? Aparência das mulheres. E se a questão visual é interessante, talvez até, eu não digo, mas se a pessoa já tem aquela baixa autoestima, né? A doença, se sabe que é Tá contagiosa, fragilizada. está fragilizada, como é, meu Deus, que uma pessoa dessa, mesmo numa situação, ainda não é aposentada? Você tá entendendo? assim. É isso que eu quero saber, o que é que tá dentro de uma cabeça de um perito desse, Marco. Você tá entendendo? Porque aqui nessa região talvez a gente não sabe, essa estatística não seja divulgada, mas tem no entorno de Caicó pessoas que precisam ser aposentadas sofrendo de hanseníase. Será que o perito trabalha por produtividade? Hein? Você sabe o que foi que uma vez um perito colocou no laudo meu? Ah. Eu entrei com a ação de uma dona de casa. As donas de casa hoje podem contribuir, né? Hoje é lei. Elas podem contribuir baratinho, R$60 por mês, e é um direito delas. E você quer ver preconceito? Coloca uma dona de casa para fazer perícia. Coloca a dona de casa. Pega uma pessoa com a mesma doença, um comerciante, por exemplo, e coloca a dona de casa com a mesma doença, o mesmo tempo de contribuição. Aí tu vai ver preconceito. Porque na cabeça de alguns peritos, eles acham por certo que a dona de casa, ela não precisa se afastar. Você tá entendendo a lógica? Uma vez no laudo o cara botou assim: a autora não trabalha, ela é dona de casa. Olha que frase mais, desculpa, Ridículo. imbecil, cara. Vamos falar a palavra correta aqui. Ela dizer que a dona de casa não trabalha é louco, né? Isso é um cara que eu acho Porque quem mais trabalha nesse Brasil é a dona de A casa. dona de casa não tem horário de Não. trabalho não, meu amigo. Ela acorda 5 horas da manhã, já começa a trabalhar, às vezes 12 horas da noite, os meninos ainda estão fazendo zoada. Então o cara botou no laudo. Não tem férias. Não tem férias, não tem tem nada. décimo, não tem nada. Aí o cara botou no laudo de um processo meu. Ele colocou assim: a autora está bem, não vejo como incapacitada. A mulher tinha umas 4 hernias de disco. Ela não está incapacitada, ela não precisa se afastar porque ela não trabalha. Cara, isso é uma coisa. Se você for parar para pensar num negócio desse, eu acho revoltante. que é revoltante. Um profissional desse deveria ser representado, cara. Um profissional desse deveria ser representado no Conselho de Medicina, porque o que ele está dizendo é de um absurdo. Ele está discriminando uma dona de casa. Ele está dizendo que a dona de casa não faz nada. Não precisa de benefício, não. Será que ele daria esse mesmo laudo para a mãe dele? Com certeza não. Né? Entendeu? Então é isso que eu vejo isso. Você quer... pode ficar. Uma das coisas que não atrapalhando aí, mas já atrapalhando, é evidente, é uma das coisas hoje que preocupa muito, a mim principalmente, é a questão do aposentado. Porque, veja bem, quando chega no final do ano, o governo federal aumenta um pouquinho o limite para que ele possa fazer o chamado consignado. E às vezes ele é forçado pela própria família a fazer. Ele não quer fazer, mas ele é forçado pelo filho ou pela filha que está querendo pegar aquela grana. Entendeu? Os bancos enchendo o saco do cara 24 horas, ligando, todo instante tá disparando o telefone lá.
Olha, o senhor aumentou 5%, vamos fazer um empréstimo, a gente compra o senhor pega mais dinheiro, enlouquece o aposentado. E ele na pressão familiar e na pressão bancária, ele finda cedendo. Aí a pergunta que eu quero colocar para o senhor é o seguinte, e aí ele morre. Morreu. Os familiares dele são obrigados a continuar pagando este consignado ou ele não será, a família não será mais obrigada a pagar o consignado? É uma boa pergunta. Em regra é. A regra é que se você faz o empréstimo e esse empréstimo ele de certa forma beneficia a família, a dívida fica. A regra é. A prática é bem diferente, porque dificilmente o INSS consegue executar. Porque a maioria das pessoas já estão tão endividadas, ela não tem bens, não tem como o INSS entrar com a execução. Me diga uma coisa, na hora em que ele assina o contrato do consignado, não há uma empresa do próprio sistema financeiro para cobrir com o seguro? Ou não? Não, porque, olha, eu vou dizer uma coisa que eu vejo todo santo dia nos meus escritórios. As pessoas nem têm contrato. Hoje, com a pandemia, isso se agravou demais. Elas fazem os empréstimos e nem contrato elas têm. Então, nem cláusula existe. Entendeu? Então, é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade. As pessoas, elas se endividam. Elas fazem um empréstimo, digamos, ela acha que está fazendo um empréstimo de 10 mil. Ela não está fazendo um empréstimo de 10 mil. Ela está fazendo um empréstimo de 20 ou 30. Elas acham que tem uma taxa de juros X, não tem aquela taxa de juros X, porque ela não leu o contrato, ela nem tem o contrato. Então está comprando gato por lebre. Está comprando gato. A maioria dos empréstimos é gato por lebre. A grande maioria. Você está se endividando. Então, o que é que acontece muitas vezes? Eles querem entrar na justiça para rever. Né? Eu quero diminuir isso aqui. É extremamente difícil, porque eles não, muitos não saberem ler, faz o empréstimo de toda forma, de todo jeito. E é muito complicado. Eu já tive um caso de um neto, ele conseguiu fazer um empréstimo pelo celular. Ele pegou o celular, tirou a foto da avó e fez um empréstimo altíssimo. Eu não sei como foi que ele conseguiu fazer, mais de 50 mil reais. A dívida ficou toda para a mulher, cara. Ela hoje tem tanta dívida que ela não tira 300 reais de aposentadoria mais dela. E não tem como reverter isso? Rapaz, é complicado. Olha, porque quando isso acontece, você tem que processar o fraudador, não o banco. Né? Apesar de... Aí, no caso, o neto. É. Aí, eu vou falar pela questão de experiência minha. É muito difícil uma avó processar um parente. Ela fica com a dívida. Isso pra vida toda. Porque ela fica com a vida toda. E muitas vezes, esses caras que fazem esses empréstimos, eles ficam com os dados da pessoa. E quando vai terminando o empréstimo, eles vão fazendo outro. E outro. Vai vendendo a dívida para outro banco, vai pegando a grana. Não tem fim. Não tem fim. E muitas vezes faz empréstimo faz cartão de crédito. Pega o cartão de crédito, manda para o endereço da avó, faz outro empréstimo em cima do cartão de crédito, que é 10 vezes pior. Porque o juro é muito maior? É enorme, não tem fim não a dívida. É uma bola de neve, É uma bola de neve. Agora, existe uma questão do direito consumidor que ele fala o seguinte: as instituições financeiras, né, as empresas, elas têm por obrigação prestar segurança para o consumidor. Essa segurança ela deve se estender ao virtual. Não é só a segurança física. Então, se você puxar para o lado do direito consumidor, era para as empresas também ser responsabilizadas caso houvesse falha na segurança e os fraudadores conseguissem fazer esse tipo de empréstimo. Então, na minha opinião, não é só o fraudador que era para ser responsabilizado, a empresa também. Porque ela tem que prestar segurança técnica e física para o consumidor. Eu vou te contar aqui rapidinho, enquanto eu preparo a próxima pergunta. Quando eu me aposentei, o primeiro salário que eu fui receber como aposentado, morto e satisfeito, que era a primeira grana que eu ia botar no bolso, eu, quando recebi o dinheiro, faltava 490 reais. Foi. Eu olhei para moça, eu digo, tá errado aí, comadre. Ela disse, o que tá errado? Eu digo, meu dinheiro, não é essa grana, não. Tem mais, tá faltando 490. Ela disse, não, o senhor fez um empréstimo. Eu digo, eu fiz um empréstimo, eu não estou precisando de dinheiro de banco, não, senhora. Ela está aqui, virou a tela do computador e eu estava lá, 60 meses de 490 reais. Agora, o que é que aconteceu? O cara fez no BMG, o banco, e abriu uma conta no Bradesco em Ponta Negra. Eu não sabia nem que lá em Ponta Negra tinha banco. E às 4 horas da tarde ele tirou o dinheiro lá.
R$ 9.800. Eu fiz o BO aqui, dei algumas entrevistas aos blogs e nas emissoras de rádio, arquivei tudo e entrei com a ação na justiça. Eu passei 2 anos, pode acreditar, para conseguir ganhar a causa. E o banco me manda uma carta dizendo o seguinte, pedindo para eu não entrar na justiça e me pagando dobrado a primeira parcela que havia sido descontada. Eu entrei com 20 salários mínimos, que na época dava 14 mil e alguma coisa. A própria justiça, ela é culpada de acontecer tudo isso. Porque se a justiça tem determinado na íntegra o valor, muita gente pensava 2 vezes em fazer sacanagem. Mas o que é que aconteceu? O Bradesco pagou 3.600 e não queria pagar. E o BMG pagou 5. Porque foi quem fez o empréstimo. E eu ainda perdi dinheiro. E muito. Entendeu? Fora aquela questão de você ter que ir dos pés da justiça, o constrangimento que você passa, mas foi com uma facilidade imensa. Eu quis fazer uma reforma na minha casa, fui fazer um consignado, quase não consigo. 3 anos depois, que eu mandei uma carta para o INSS, dizendo a ele que não autorizava ninguém mexer no meu dinheiro. E depois eu tive que fazer uma outra carta para o INSS, pedindo autorização para fazer, retirando aquela ordem que eu tinha dado. Quase não consigo fazer. E esses caras fazem na maior cara de pau, com a maior facilidade. Então as empresas, as instituições financeiras, elas têm, na minha concepção, culpa no cartório. Porque elas precisavam checar. É o senhor mesmo que está fazendo o empréstimo? O senhor está precisando desse dinheiro? Mas não fazem isso. Pega a foto, como o garoto pegou aí, manda você fazer uma assinatura que não é a sua, porque ela não sai perfeita, bota o dedo lá no celular, faz uma assinatura, um garrancho, e tá combinado, daqui a pouco o dinheiro tá na tua conta. E tchau. Complicado, rapaz, é complicado. E isso se agravou muito com a pandemia. A pandemia, na época que estourou a pandemia, eu imaginava, quando eu comecei, rapaz, eu acho que vai dar uma melhorada. Porque a coisa vai ficar mais tecnológica. Sendo a tecnologia, a gente imagina uma segurança maior. Foi o contrário. A segurança não acompanhou a tecnologia. A facilidade é que tá atrapalhando tudo isso aí, cara. O que é que acontece? As pessoas hoje, o que é que elas fazem? Pega o celular, a pessoa faz assim, me presta teu cartão para eu fazer uma compra ali na loja tal. A gente faz pelo link. Não é? Me presta aí. Aí o cara vai pelo WhatsApp. Me presta aí, manda uma foto aí do teu documento para eu fazer ali um negócio ali, uma compra ali, em teu nome e tal. Aí o cara vai pelo WhatsApp. Então as pessoas passaram a usar quase tudo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Você tem que entender que isso aqui é hackeado. Toda hora seu celular ele é hackeado. Você abre um site, alguma coisa que não é tão seguro, ele está roubando seus dados. As pessoas fornecem documentos com muita facilidade pelo telefone. E isso é hackeado o tempo todo. Após o hackeamento, o cara pega teus dados do INSS. Eu vou falar uma coisa interessante, porque no dia em que eu detectei que eu havia sido roubado, que isso é roubo, alguém pode tratar de outra forma, eu trato de roubo. Eu procurei o agenciador em Caicó e ele disse, Marcadão, isso é a coisa mais simples do mundo. Eu vou te mostrar aqui. Ele deu um comando, Lelio, lá no computador e me mostrou, em Caicó, nos últimos 6 meses, da época em que eu fui roubado, todas as pessoas que tinham se aposentado, com nome, endereço, CPF, quanto ganhava e o número da conta do INSS. É desse jeito. Mas no computador do representante da instituição financeira. É incrível. Todas as pessoas. Hoje você não tem a mínima condição de dizer, eu sim sou seguro. Com isso aqui não. Tem não. Não tem segurança. Tem não. Tudo que você fizer hoje, você está na mão do bandido, porque ele vai colher todos os teus dados aqui. Eu não boto dado nenhum meu em celular. Porque eu tenho certeza que se botar, os caras vão lá. Ora, eu não boto e os caras ainda me pegaram. Você imagina aí. Mas existe uma forma de se blindar. Você pode, por exemplo, eu lá no meu escritório, quando eu aposento alguém, eu já oriento ela. Eu digo, vamos bloquear esse benefício para empréstimo. Vamos fazer o bloqueio. Aí diz, não, mas eu não vou fazer. A pessoa diz, eu não vou bloquear não, porque eu não vou fazer. A questão não é essa, amigo. É que vão fazer por você.
Não é. O problema não é você fazer. Já há uma nova modernidade, que não sei se o senhor está sabendo, que eles não estão mais interessados em pegar o dinheiro do empréstimo, não. Sabe o que é que eles estão interessados? Na comissão. Ele faz um empréstimo no nome de Leleu, 5 mil reais. O banco joga o dinheiro lá na conta do Leleu e ele não está nem sabendo que tem 5 mil contos lá na conta dele. Faz muito isso aí. Quando você chega lá no banco, o cara diz, Leleu, tem um dinheiro aí na tua conta aí. Tem 20 mil reais. Tem 20 mil reais, tem 15 mil reais. E você não sabe. Por quê? Eles pegam no Brasil inteiro, por exemplo, 300 pessoas e fazem os empréstimos. E aí eles vão para a comissão. A comissão é mais alta que eles vão receber do que o dinheiro que ele fez para você de empréstimo. Aí você quer ver. Sabia disso? Aí quer ver desmantê-lo? Quer ver desmantê-lo? Tira o dinheiro. Vai botar na minha tiro. Mas se tirar, qual é o problema? O cara faz um empréstimo fraudulento, coloca o dinheiro na tua conta. Aí tu vai lá e tira o dinheiro. Se você tirar o dinheiro, você está aceitando o empréstimo. Aí você não vai conseguir receber o valor em dobro, você não vai receber danos morais. A justiça não vai reconhecer. Quando a gente falou no início aqui, até você disse assim, a justiça tem culpa. Tem. Sabe por que tem? Quando acontece uma coisa dessa contigo, a justiça condena no máximo um danozinho moral aí de 3, 4 mil reais. Para um banco isso é o quê? 200 reais aqui no meu bolso. Nada. Para um banco? Nada. Então, qual é o interesse do banco em investir em segurança, pagando uma condenação dessa? Qual é o interesse que eles têm? Para eles é lucro. Ele pega ali. Porque isso às vezes é feito pelo próprio banco, viu? Às vezes não é fraudador físico, não. É o próprio banco. E aí, o que é para ele? O lucro é grande demais, cara. Você faz aí 100 empréstimos, 100 empréstimos ilegais, 3 procura a justiça. Lucrou no restante. Você tá entendendo? Então, se você tira o dinheiro, dificilmente você vai conseguir receber isso de volta. Não mexa no dinheiro. A gente diz essa dica para todo mundo. Não mexa no dinheiro. Entrou dinheiro na sua conta, amigo, não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Nada cai do céu. Alguma coisa tem. Entrou dinheiro na tua conta, não tire. Entendeu? Você tá tirando uma coisa que você não sabe taxa de juros, você não sabe quantas vezes você vai pagar aquilo ali. Você não sabe se você roubou seus dados, vai fazer de novo. Então não mexa. Entre logo na justiça, não mexa. Entendeu? O senhor falou aí uma coisa que me chamou a atenção de uma matéria que eu estou com ela aqui. Na questão do lucro é muito grande. E aí, essa semana que passou, Leleu, eu fugindo um pouquinho só aqui, pra pegar só a deixa dele dizer que o lucro é muito grande. Hoje eu cheguei a uma conclusão de por que e quem está financiando a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Houve um jantarzinho, você soube desse jantar? Pronto, houve um jantarzinho a semana passada. Você soube, doutor, desse jantar? Pois é, houve esse jantarzinho. Agora quem pagou não sei se foi Lula ou se foi o PT. E aí nesse jantar, olha quem era que estava lá no jantarzinho. Presta atenção aí, para você entender. Foi a semana passada esse jantar. Veja bem, Cláudio Haddad, sabe quem é esse rapaz? Cláudio Haddad é dono da ISPER. Altamente rico. Sicupira, sabe quem é? Também eu vou dizer a você quem é Sicupira. Sicupira é o maior sócio da Ambev. O maior sócio da Ambev. Olha quem estava no jantarzinho. Aí tem mais. Fábio Barbosa e Pedro Pessoa. Esses aqui são os donos da Natura. O Frederico Trajano, que é filho da Luísa Trajano, que é dona da Magalu, que tá quase doida, já pedindo pro povo voltar para comprar lá. No carnê. Tá doida. Tá preocupada. O Horácio Flife, que é o dono da Klabin. Pedro Moreira Salles, dono do Unibanco. Só tinha caminha pobre lá. Quem era que estava mais lá? Sérgio Real, que é o dono do Santander. Nesse jantar. Então, eles são milionários e são eles que hoje querem destruir a todo custo o Brasil, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva presidente. Agora, por que eles querem eleger Lula presidente? Para lá na frente eles morderem o deles. Sabe? Aí veio a inteligência do presidente e criou aquele auxílio emergência. Para criar o auxílio emergência, o que era preciso? A documentação
das pessoas, identidade e CPF, e abrir, consequentemente, um cadastro, uma conta bancária. Abrir uma conta bancária. Veja onde é que eu vou chegar para pegar a deixa que ele deixou aí. Então pronto, abria aquela conta bancária e você ia lá e sacava o dinheiro do auxílio de emergência. Com isso, as empresas bancárias tiveram um prejuízo de 2,7 bilhões por não cobrar tarifas. Porque quem estava indo para o banco era pobre. E banqueiro não gosta de pobre. Banqueiro gosta de rico. Então, com essa determinação do presidente de abrir contas do pobre para ter acesso ao banco, a rede bancária teve esse prejuízo de 2,7 bilhões. Pasmem, meus senhores, criou o Pix. Então, o movimento financeiro hoje, sem contar com a abertura da conta que é feita pelo seu próprio celular, o movimento dos bancos hoje do Brasil, com o Pix e essas contas que são abertas, caiu mais da metade. Mais da metade. Então, imagine quem é que tem ódio de pobre neste Brasil. Quem é que tem ódio, mas é ódio mesmo, das pessoas que abriram essas contas e não gastaram um centavo para abrir. Não pagaram tarifa de nenhum, nada. Quem é que tem? Os bancários, os donos de banco, os banqueiros. Agora, não é o presidente que tem ódio do pobre, não. Tá mostrando aqui a matéria. Quem tem ódio do pobre é exatamente aquele que está patrocinando a campanha do Lula. Por quê? Porque essas pessoas tiveram pela primeira vez o direito de chegar a uma agência bancária que elas não podiam passar nem na porta. E o prejuízo que foi causado ao banco foi imenso. Então eles estão patrocinando o Lula, essa turma aí que eu mostrei, para quê? Para que o Lula possa chegar à presidência e eles voltar a terminar de quebrar o Brasil. Simples assim, para as pessoas entenderem. Eu toquei nesse assunto aqui, porque o senhor falou o negócio de lucros absurdos do banco. Mas nessa agora, esses bancos tiveram um baita de um prejuízo, hein? 2,7 bilhões que deixaram de arrecadar com as absurdas tarifas que eles cobram diariamente de quem tem uma pobre de uma conta lá. Inclusive, esse sistema está sendo adotado por alguns países do mundo. O sistema agora, esse sistema aí, como você fala, o pobre está tendo acesso, né? Que antes não existia. Todo esse sistema está sendo copiado pelo mundo. Inclusive o Pix. Né? Hoje, países como Noruega, Holanda, não me lembro se o Canadá, eles estão copiando esse sistema aí. Porque você chega ali no vendedor de coco, você toma água de coco, aí pergunta, você tem Pix? O cara responde, tem. Tem. Você vai e paga pelo Pix, não tem nada para passar mais pro banco, nem nada não. Exatamente, isso está sendo copiado pelo mundo. Alguns países desenvolvidos estão querendo copiar isso aí. Agora você veja, uma coisa que pouca gente fala. Hoje o Brasil, ele está nas mãos de 4 bancos. Itaú? São 4 bancos. Santander? Isso. Bradesco? Quem é outro? A Caixa, né? A Caixa hoje tornou-se o banco com o maior movimento financeiro do país. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil. É por isso que eles estão tudo doidos. Porque se você parar para pensar o nosso sistema financeiro, um país como os Estados Unidos hoje tem igualmente 320 e tantos bancos. Né? Ou seja, o sistema financeiro monetário americano, ele é dividido. O da gente é monopolizado. Os bancos, são 3, 4 bancos aí que tomam conta de tudo. Então o lucro é absurdo para uma instituição. Né? Então, por isso que é tão complicado você ter sistemas como esse. É difícil fazer isso aí no Brasil. Aí, graças a Deus se conseguiu, né? Que o pobre tem acesso hoje. Há 30 anos atrás, o pobre tinha conta? Não tinha conta. Quem é que tinha conta no banco? Você fazia uma conta no banco, amigo, era uma burocracia tão grande. O cara pegava... Era uma burocracia imensa você abrir uma conta poupança no banco. Né? Há 30, 40 anos atrás, né? Hoje já não é tanto. Mas a gente ainda está na mão de 4 bancos. Eu chamaria isso de inclusão bancária do pobre. Né? Exatamente. A inclusão bancária do pobre. Essa migração
deste público para essas agências bancárias, o que me preocupa, doutor Herbert, e eu acho que você poderia também comentar sobre isso, é que muitos, quando deixa de movimentar, aí imagina que a situação dele vai ser resolvida assim tão facilmente. E na verdade as implicações jurídicas é muito grande. Mas neste caso aqui não. Porque neste caso aqui, ele abriu a conta para receber os recursos que vêm do governo federal. No caso em que você se refere, pelo que eu estou entendendo, Leleu, é quando você vai ao banco e abre uma conta particular. Através do celular, exatamente. Sim. Muita gente abre essa conta através do celular. Então muita gente está enfrentando problemas seríssimos. Sim, você fala essa que você abre pelo celular. Pelo celular, tá entendendo? Está enfrentando problemas seríssimos, inclusive viabiliza toda a vida do cidadão, porque fica essa pendência enquanto não há uma renegociação com o banco. Por exemplo, uma pessoa semana passada conversando comigo, o Banco Santander aqui em Caicó notificou ela para que ela comparecesse devido ela não ter mais movimentado a conta, e tem lá uma taxa de aproximadamente R$900 que foi acumulando, tá entendendo? E que o banco apresentou como dívida deste cliente à agência. Aí ela foi lá e eles ele não cede. Então eu disse até para ela, recorra a um advogado. Procura um advogado para que você... Mas o que eles vão fazer, acredito eu, seja parcelar essa dívida, dentro das possibilidades financeiras dela, né? Mas o que é que acontece? O Brasil, até a pandemia, era um país extremamente atrasado nesse ponto, né? A gente teve um boom, uma mudança assim repentina. A gente teve uma mudança tecnológica repentina na pandemia. As pessoas passaram a querer só fazer as coisas pelo celular. Só que a gente não teve tempo de se adaptar a isso. Até porque os bancos estavam fechados, né? Os bancos estavam fechados, né? Fechava tudo, vamos resolver tudo pelo celular. Não houve tempo para o brasileiro se adaptar a isso. Não houve tempo. Então a maioria das pessoas, elas não sabem usar, elas não sabem movimentar essas coisas, e elas se endividam, elas passam por situações como essa de empréstimos ilegais por conta dessa situação, que elas não sabem a segurança, como fazer a segurança do seu próprio nome, né? E aí estourou a questão de ação judicial nesse ponto aí. Hoje em dia os bancos são campeões de ações judiciais. Você vê, os bancos eles estão desesperados para ter arrecadação. Eles estão desesperados. Eles não podem pegar um aposentado que quer fazer empréstimo. É um desespero para o lucro, né? E isso tem feito acontecer fraudes, todo esse problema. Isso está sendo pior para o pobre. Nesse ponto que eu falo, né? A questão do brasileiro não ter se adaptado, não deu tempo ele se acostumar com a tecnologia. Eu já estou me preparando para comunicar aos meus amigos, Leleu, você e tantos outros, que quando chegar dezembro para janeiro eu vou desligar o celular. Porque eu não aguento, cara. É complicado. 10, 20, 30 ligações por dia das agências bancárias ou de correspondentes dos bancos oferecendo empréstimo a você. Eles não podem ouvir dizer assim, olha, o governo vai aumentar 5%, né? Porque tem um momento aí que você pode... Era 30%, passou para 35%, aumenta 5%, os caras... Sabe, a carniça, urubu na carniça. É como um monte de urubu querendo pegar ali. E o que é que acontece? Hoje, se você pegar na justiça, você vê situações como essa do banco em cima, não gera dano moral. Se você entrar na justiça, você não recebe dano moral por isso, não. Mas eu tenho uma técnica que afastou. Eles falam que é mero aborrecimento. Sabe qual foi a técnica que eu usei da última vez? A moça ligou, ela é muito simpática, ela é muito bacana, e me liga. Aí, é o senhor Marco Antônio? Eu digo, sou eu sim. Olha, aqui é da agência tal, nós estamos ligando para o senhor, que o senhor tem direito a fazer um empréstimo até X e tal. Eu digo, oh, que bom, o que é que precisa para isso? Ela disse, não, nós vamos passar aí os dados para o senhor, aí vai chegar aí um aplicativo, o senhor vai... É simples de fazer. Eu digo, não, porque eu estou aqui no presidiário sou presidiário, estou aqui no presídio de Fortaleza. Aí ela parou e fala para a companheira dela, ei mulher,
ele é presidiário, o que é que eu faço? A outra disse, desliga. E rápido. Rápido. Foi como eu pude, sabe, sair do sufoco. Nunca mais ela ligou pra mim. Aí eu fiquei, moça, alô, oi, cadê a hora do empréstimo? Ela, acabou. Mas esses caras, eles não sei o que é que eles têm na cabeça. Uma vez eles ligaram pra mim, eu só vejo, né? Eles sabiam que eu era advogado. E tinha uma causa pra receber no valor lá e tal. E o cara disse, rapaz, a gente quer fazer um negócio com você faz um empréstimo, deposita tanto pra gente. Cara, esse cara, realmente ele acha que eu vou cair nisso. Né? Quer dizer, eu acho que eles fazem tanto isso que eles perderam já a noção. Não estão mais nem aí, faz pra todo mundo. E eu não sei como tem gente que cai nesses golpes, né? Porque toda hora eu recebo cliente. Toda hora eu recebo cliente. Eu caí num golpe aqui. O cara disse que eu depositasse R$500, que ele me mandaria um prêmio de 10 mil, de 20 mil. Mas se o cara vai lhe depositar, você precisa depositar dinheiro pra ele. Nem Silvio Santos escapa dele. Semana passada ligaram pra minha mulher. Olha, a senhora foi contemplada no programa do Silvio Santos e a senhora vai depositar R$300 e a senhora vai ser chamada para receber vários prêmios no programa do Silvio Santos. A mulher disse, foi? Como assim? Não, a senhora não é Maria da Conceição, bababá. Sou sim. Maria, desliga na cara desse cara, porque nem o carnê de Silvio Santos a gente compra. Quer dizer, os caras sabem do seu nome, sabem do endereço, já vem tudo preparado. Você lembra daquela época do Telex Free? Lembra aquela época do Telex Free? Aquela época eles foram muito atrás de mim. Muito, me ofereceram muito aquilo. E muita gente teve prejuízo com aquilo ali. Até hoje a maioria não recebeu nada. E dificilmente vai conseguir, porque aquilo ali é uma pirâmide financeira. E dificilmente você consegue processar e receber. Porque o dinheiro é um dinheiro que não existe. Não existe. É um dinheiro que você repassa de um para o outro, um para o outro, mas é um dinheiro fictício, ele não existe. Esse dinheiro me parece que esse esquema é muito parecido com aquele que foi implantado na época do consórcio Nordeste. Ninguém recebeu mais o dinheiro, perdeu. É igual isso aí, né? Inclusive, teve um fato interessante com um conhecido que ele perdeu dinheiro no Telex Free, perdeu dinheiro no Beibon, se iludiu com aquela criptomoeda do Bitcoin, né? Aí, esses 3 prejuízos, um atrás do outro, ele conversando comigo numa padaria lá em Natal, aí ele disse, porra, Lele, o que é que eu faço? Eu digo, rapaz, e é importante eu fazer essa narrativa aqui, porque coincide com a questão da Previdência Social, eu disse, rapaz, só tem uma saída para você. O seu grau de loucura é importante. Requeira da Previdência Social a sua aposentadoria. Mas foi divertido, rapaz. Isso na mesa lá do café, nessa panificadora. Todo mundo começou depois a tirar um sarro com a cara dele. Exatamente, ele não quis aceitar a sua sugestão, porque se ele se aposentasse, não dava nem para tirar o prejuízo, né? Eu acredito que sim. Como as pessoas caem. Exato. Eu até perguntaria, doutor Hepter, nessas mudanças da reforma e atualmente, por exemplo, esse grau de loucura ou grau de esquizofrenia importante, é fácil aposentar? Rapaz, eu tenho um vídeo, eu não sei se é por conta disso, que eu acho que o pessoal realmente aumentou, bicho. A depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o que é, eu não sei o que é que tá. Eu tava conversando, inclusive, hoje com o Lucineide Medeiros, né, que trabalha junto comigo lá no escritório, e a gente tava debatendo isso. Como teve um aumento em termos de INSS, de benefícios por doença mental. É impressionante. Eu acho que subiu uns 80% nessa pandemia. Eu acho que o pessoal piorou com esses endividamento, entendeu? A insegurança. E realmente, há muitos casos, a gente conseguiu aposentar a gente por conta disso. A depressão. As doenças hoje, doutor, que a gente já está perto de terminar o programa. Falta quanto tempo, meu filho? Mas tem que estar para saber, né? O assunto é comprido, né? Veja bem. Quais são hoje realmente as doenças que as pessoas podem se aposentar
pelo INSS. Olha só, eu vou aqui falar um negócio que é interessante. Não existe um rol de doenças que aposenta. Não tem. Existe uma situação de gravidade. Eu vou colocar aqui um exemplo a você. Você sabe que a AIDS ela é diferente do HIV. Tem pessoas que elas são soropositivas, mas elas não têm AIDS. A AIDS é o quê? É aquela situação de não tratamento, né? A pessoa chegou num ponto de gravidade onde se torna irreversível, a situação de saúde dela é bem precária. Mas a pessoa que é soropositiva, que tem HIV, ela não necessariamente ela é incapaz. Então você pode dizer que a AIDS dá direito? Não tem como dizer isso. É a situação real da pessoa. Vou colocar outra situação. Hérnia de disco. Hoje, campeã em termos de doença, ao lado da doença mental, é hérnia de disco. É impressionante. Se você pegar aqui, nós estamos aqui em 5 pessoas, eu garanto que as 5 têm problema de coluna. Garanto que as 5. Qual é a tua idade? É verdade. Se fizer exame aqui, meu amigo, todo mundo tem problema. Eu acho que nem coluna eu tenho mais. Cara, é impressionante como o problema de coluna é campeão no INSS. E estourou também de um jeito na pandemia que incrível. Aí você diz, hérnia de disco dá direito? Depende. A sua situação, eu conheço a sua esposa, eu sei que a situação dela, fibromialgia dela é elevadíssima. Né? Inclusive ela chegou a usar um aparelho. Ela usa um aparelho para que ela possa sobreviver. Sem ele ela já tinha morrido. Pois é, uma situação dessa é aposentadoria sem sombra de dúvida. Eu digo os caras acham que é sacanagem minha, mas não é não. Quando você me contou isso, eu fiquei impressionado. Sabe por que eu não viajo? Eu adorava viajar, sabe? Eu gostava de bater papo lá em Natal na praia com os caras e tal. Eu não viajo mais, porque se eu vou com você daqui para São José do Seridó, você tá rindo, mas é sério o negócio. Quando chorar, né? Quando eu vou chegando em São José do Seridó, o Lelê tá aqui do meu lado, e eu vou dirigindo, se ele falar comigo, eu não tenho condição de virar aqui para olhar para você. A coluna não permite. Então, a cervical, né? Eu acho que não tenho mais coluna, eu acho que aqui tá tudo, sabe, desmantelado. Ah, certeza. Aí eu não viajo. Porque além das dores que eu sinto, tem a questão de eu viajar tenso o tempo inteiro, né? Vendo na hora um assalto, aquela coisa. Então, ao invés de eu chegar na cidade para usufruir do que a cidade vai me passar em termos de tranquilidade, de sair com um amigo, bater um papo e tal, aí eu chego doente. Aí ligo para Dr. Vicente. Dr. Vicente, minha pressão tá 18/14, o que é que eu faço? Ele diz, toma isso aí. Aí passa o remédio pelo telefone, eu tomo, fico deitado. Então eu não viajo. Fica em casa. A mulher, vamos viajar, dizer, tá louca. Vou viajar para quê? Para adoecer? Então fica em casa. Hérnia de disco dá muita aposentadoria. Muita. Mas também muita gente nega a hérnia de disco. Eu não sei, doutor Herbert, se ele assiste, me parece que é na TV Bandeirantes. Passa uns anúncios desse problema de desconforto na coluna cervical, na coluna lombar, e os médicos orienta a pessoa a tomar muito a injeção para as dores, dessas dores desse tipo de doença, o Voltaren, não é? Decadron, Beta 30, não é? E recentemente estão divulgando aí, Marcos, que existe uma medicação chamada de maca peruana. Eu tomo. Você toma essa? Há muitos anos eu tomo maca peruana. Diz que essa maca peruana é muito eficaz. Mas eu comentando com um amigo meu recentemente... É só pra coluna, né? Não. É pra muita coisa. Pra muita coisa. Essa maca... Já soube, né, grande? Pra muita coisa. Já tô... Tá melhorando o assunto, tá? Então ela dá uma sobrevida, realmente, dá uma sobrevida. Que felicidade. É uma boa notícia. Muito ótima. Então, E sem contraindicação. E sem contraindicação. Melhor ainda. Eu acredito. Dona Maria, qual que é a solução? É verdade. É verdade. A maca peruana está fazendo um sucesso muito grande. É natural. E dentro do conhecimento. Se você eleger, eu vou mandar no Peru. Esse remédio é feito. É verdade.
Olha, infelizmente o sucesso da marca peruana é tão grande que aquelas pessoas que têm o conhecimento empírico de outros. Em quê? Empírico, é o conhecimento empírico, não é o conhecimento popular, comum, que aconselha usar a banha de cascavel, que diz que a banha de cascavel, se você colocar numa fralda, ela morna, e em qualquer parte do corpo, se você está tendo esse desconforto com dores, ela tem também essa eficácia. Garganta. Então, hoje as pessoas com esses recursos tecnológicos, a propagação, a publicidade, muita gente não está indo mais às farmácias, embora a gente não pode também ficar impulsionando e divulgando esse tipo de medicação, né? Porque pode trazer depois consequências. Mas eu sugiro, Marcos, que você disse aí, parece que não é bom. A marca peruana é muito interessante. É muito interessante. É verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Hoje foi muito bom, com a presença deste brilhante advogado, nosso amigo, o doutor Herbert de Castro. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que outros podcasts nós vamos mais uma vez contar com a sua brilhante participação. Eu estou totalmente à disposição, meu amigo. É uma satisfação, uma alegria, né? Eu já lhe conhecia de outros tempos aí, sempre fui um admirador, né? E aí me senti muito à vontade aqui hoje, né? Vocês me deixaram muito à vontade aqui. E isso é interessante para quem está fazendo a conversa, né? O nível da conversa, ela vai tanto dos entrevistadores como do entrevistado. E vocês me deixaram muito à vontade aqui com coisas muito pertinentes, uma conversa muito bacana mesmo. Eu quero que essas ideias cheguem o mais longe possível, porque eu adorei aqui a conversa com vocês. Muito obrigado. Valeu. Só agradecer a Dr. Herbert de Castro, especialista dentro do direito previdenciário. Aqui na banca de hoje, ele realmente colocou de forma bem interessante conceitos importantes, análises bem aplicadas dentro desse conhecimento que nós exigimos até que outros advogados nesse mesmo campo de direito previdenciário possam nos trazer essa sabedoria, esse conhecimento tão amplo, porque essa reforma, na verdade, ela merece um debate muito permanente, não é isso? E também agradeço essa imensa faixa, vamos dizer assim, de internautas que já estão nos assistindo, comentando, por sinal, nos mais diversos cantos de nossa cidade e até já criando expectativa. O próximo programa, o que é que vocês vão debater? Então, a temática dos nossos programas é nesse ritmo, com muita seriedade, sobretudo responsabilidade, aplicando temas relevantes que faz parte realmente do nosso dia a dia. E de interesse da coletividade. Agora, para quinta-feira, no nosso próximo podcast, eu vou trazer uma convidada aqui que hoje, na rua, me perguntaram por ela. Se ela ainda estava em Caicó. Ela passou muito tempo como comunicadora. Agora ela é advogada. Faz parte do seu escritório, né, doutor? Lucineide Medeiros. O que está fazendo a Lucineide? Eu, quando cheguei em 86 aqui, a Lucineide foi uma das funcionárias da Rádio Seridó, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, e nós a colocamos como... Ela vinha da Paraíba. O pai dela morava na Paraíba. Não no bairro, no estado. Lá em Brejo do Cruz. E eu aproveitei a Lucineide, ela começou como controlista da rádio. Veja como ela evoluiu. De controlista, hoje uma brilhante advogada. Vamos saber da história dela na quinta-feira? E outros assuntos? Com certeza. Vai ser algo brilhante aqui na nossa banca, a participação de uma moça que a gente conhece, das dificuldades que ela enfrentou, muitas. E das conquistas. Porque o importante é a gente agora focar em cima exatamente desse patamar elevado que ela alcançou. Não é isso? E olha que ela ralou para danada, hein? Para chegar onde ela está. E vai chegar mais longe ainda. Porque ela é de uma
capacidade e de uma desenvoltura e de não ficar, sabe, naquele cantinho marcado ali, no passinho, sabe, do canguru. Ela sempre quer mais. Ela não está satisfeita só com aquele quadrado. Ela quer passar além do quadrado. E nós vamos estar com ela aqui, conversando, num papo descontraído. E um grande beijo aí para ela. Obrigado a todos os internautas que estiveram nos acompanhando. Posso só fazer aqui Pode. Um abraço grande para minha esposa. Olha que você esquecendo, hein? Rapaz, eu apanho em casa, viu? Não, mas ela sem ela eu não seria o que eu sou hoje, porque ela foi quem me deu todo o apoio da minha vida, né? A gente passou por dificuldade e a gente surgiu do zero. E se não fosse minha mulher, eu realmente não seria o que eu sou hoje. Eu sei que a gente está estourando tempo, mas nada custa de você dizer a origem da sua família. Eu sou... A origem da minha família, meu avô era alemão, né? Por isso que meu nome é Herbert Langben de Castro. Mas eu tenho familiares aqui no oeste do Rio Grande do Norte. Então também sou aqui do estado, né? E saí de casa muito cedo, passei muita dificuldade na minha vida, sofri demais, porque eu sempre quis aventurar muito cedo. E minha esposa foi a pessoa que, inclusive, ajudou a comprar os meus livros que eu estudei. Se não fosse ela e minha mãe de criação, que muitas vezes catava latinha para me ajudar, eu não teria me formado. E eu digo isso com muito orgulho, porque eu tenho essa minha mãe de criação, hoje ainda é viva. Quando eu me mudei e saí de casa, foi ela que me criou, né? Fez de tudo, trabalhou em casa de família, catou latinha, fez de tudo para que eu pudesse estudar. E eu também sempre me virei, trabalhando, fazendo bico. E minha esposa apareceu nessa época difícil da minha vida. E ela disse, você vai tirar a OAB e eu vou trabalhar com você no sol quente e a gente vai comprar seus livros. Isso foi uma coisa que eu conto, assim, emocionado, porque se não fosse elas duas, eu não estava aqui hoje. A maioria dos jovens, eles procuram enveredar na advocacia por outra área que não seja essa que o senhor atua. Isso foi uma opção sua? Ou... Foi uma opção minha. Eu fui professor dos jovens e adultos. Foi uma das minhas primeiras profissões. Eu trabalhei com idosos. E aquela profissão, quando eu trabalhei com idoso, me estimulou. Aí hoje eu não consigo sair porque é uma coisa que eu me agradei demais. Infelizmente eu tive que deixar de ser professor de jovens e adultos, mas era uma coisa que se eu pudesse eu continuava até hoje. Que eu achava muito bacana ver as pessoas aprendendo a escrever após os 60 anos de idade. Minha mãe de criação aprendeu a escrever com 65 anos. Quer dizer, então nunca é tarde para se aprender. Nunca é tarde. Doutor Herbert, eu quero aqui aproveitar para dar meus parabéns. Esse seu depoimento aqui, motivado pelo lado da justiça e também do reconhecimento e amplamente emocionado. Emocionou-se. É um exemplo, é uma lição de vida. Uma boa noite a todos vocês que assistiram o nosso podcast no dia de hoje, Marcos. Encerrando com essa narrativa aqui do nosso convidado, que também nos emocionou com o seu depoimento. E eu quero deixar só um adendo aqui para os jovens de hoje. Sigam este exemplo que vocês acabaram de ouvir do meu querido advogado, que vocês também têm condição de chegar aonde ele chegou. Um abraço a todos, quinta-feira de volta aqui no nosso podcast. Tchau. Tchau.